Olá. Pensou na pergunta que eu fiz a você no bloco anterior? Pensou? Ah, não, Karina, eu comecei a ver esse bloco. Ah, se você começou a ver desse bloco, não sei nem que número de bloco já eu estou nesse assunto, então você vai ter que, pelo menos, ver o bloco anterior. Eu te aconselho a ver desde o início da aula, porque a gente está desenvolvendo várias questões. Nesse assunto eu já te dei várias questões de prova. Várias, você nem imagina quantas. Vamos lá que eu quero responder isso aqui, tá? Olha só. E se um membro do grupo familiar, a filha, não é? For trabalhar como doméstica. Se ela vai trabalhar como doméstica, ela vira empregada doméstica. E aí ela está exercendo atividade remunerada na casa de uma família. E ela tem que ser inscrita pelo empregador doméstico. Você está entendendo? Tem que ser inscrita pelo empregador doméstico. E aí, para o INSS, ela vai deixar de pertencer àquele grupo familiar como segurado especial e vai pertencer agora à categoria empregado doméstico. Vai ter que contribuir todo mês. Tá? Mas aí quem recolhe é o empregador doméstico. Ok? Karine, e aí? Então ela não continua como segurado especial? Não. Ela vira empregada doméstica. E se ela for demitida ou pedir demissão do trabalho? E aí, ela volta automaticamente? Não, ela tem que comprovadamente, certo? Trabalhar no meio rural. Então ela tem que tem as formalidades para ela voltar a ser segurado especial. Tá bom? Então não pode, se o filho sai daquela fazenda e vai arranjar um trabalho em outro lugar, ele não pode continuar no grupo familiar. Tem gente que, fraudando, faz isso. Sai do meio rural, vai fazer bico, vai fazer um trabalho não registrado numa cidade próxima, ganha, mas não contribui e fica lá, certo? Ganhando não, né? Inserido no grupo dos segurados especiais daquela família, que é a família dele, certo? Por que eu digo isso? Porque que é errado isso, é ilícito isso. Porque o segurado especial ele tem um tratamento diferenciado, protegendo ele. Imagine se toda a família fosse trabalhar e deixasse a fazenda abandonada e ainda fosse considerada, certo, segurado especial. Para você ter uma ideia, o segurado especial pode ter ano que ele não contribui nenhuma vez. Deu uma praga na plantação, certo? E ele não comercializou a produção. Então, ele é amparado mesmo que não tenha contribuído. Viu a importância de saber onde esse indivíduo está? Porque se ele estiver uma casa de família, né? Uma pessoa, trabalhando como empregado doméstico, ele tem que contribuir como empregado doméstico. É porque quem contribui é o empregado e o empregador. O INSS agradece. Tá bom? Vamos seguir. O que é regime de economia familiar, né? Porque a gente falou que ele trabalha em regime de economia familiar. Atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração sem utilização de empregado. Na verdade, a lei faz uma exceção para o segurado especial na utilização de empregados, mas a ideia da economia familiar realmente não tem empregado. A anotação na carteira de trabalho, né, e previdência social vale para todos os efeitos como prova de filiação. É prova de filiação, tá? A previdência social, relação de emprego, tempo de serviço e salário de contribuição. Deixa eu apagar isso aqui. Salário de contribuição. Podendo, em caso de dúvida, ser exigida pelo INSS a apresentação dos documentos que serviram de base para a anotação. Então, uma observação aqui importante. Segurado facultativo. Já falamos de todos os segurados obrigatórios, agora vamos falar dos segurados facultativos. Segurados facultativos. É o segurado facultativo maior de 16 anos, tem que ser maior de 16, que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição, desde que não esteja exercendo atividade remunerada, que o enquadre como segurado obrigatório da previdência social e que não esteja vinculado a regime de previdência próprio. Vou já desenvolver isso com você. São eles a dona de casa, o síndico de condomínio quando não remunerado, o estudante, o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior, só um momento que eu passei sem querer, o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior, aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social, o membro de conselho tutelar, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social, o bolsista e o estagiário que prestam serviço à empresa. Eu vou falar de todos eles, tá?
O bolsista que se dedique em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. O presidiário que não exerce atividade remunerada, nem esteja vinculado a regime de previdência social. E o brasileiro residente domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime previdenciário de país com o qual o Brasil mantém acordo internacional. É vedada a filiação ao regime geral de previdência na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante do regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permita nessa condição a contribuição para o respectivo regime próprio. Vamos lá que eu trouxe esse conceito bem extenso para você, né? Segurado facultativo. Ele exerce atividade remunerada? Não. Primeira coisa que a gente tem que saber. Ele é pessoa física, né? Que não exerce atividade remunerada. Ou não vai dar. Ele não exerce atividade remunerada. Então, quando você for resolver uma questão de prova sobre o segurado facultativo, contar uma situação, fulano de tal, assim, assado, você faz logo a pergunta para você mesmo. Esse indivíduo exerce atividade remunerada? Tá? Porque ele não pode exercer, não exerce atividade remunerada. Ok? Ele não exerce atividade remunerada. Tá? Então, ele não é automaticamente filiado à Previdência. Lembra que eu falei para você que a filiação ela é um vínculo jurídico do indivíduo com o regime geral de Previdência e a filiação, a regra geral, ela é automática e compulsória? Pois é, mas ela é automática e compulsória para aquele que exerce atividade remunerada. Para quem não exerce atividade remunerada, ela não é automática e compulsória. Então, o segurado facultativo é aquele que não exerce atividade remunerada, mas quer pertencer ao regime geral de previdência social. Então, vou anotar, olha. Mas quer pertencer ao regime geral de previdência social. E se inscreve, tá? No regime. Opa. Se inscreve no regime. Então, lembra que eu falei para você que no segurado obrigatório, a filiação é primeiro e é automática, e depois que vai haver inscrição. No segurado facultativo é diferente. Como ele não exerce atividade remunerada, não tem essa filiação automática. Então, se ele quiser pertencer, ele vai se inscrever, pagar a primeira contribuição, para então ser considerado filiado. Então, olha só, não exerce atividade remunerada, mas quer pertencer ao regime geral de previdência e se inscreve, pagando a primeira contribuição e, portanto, e com isso se filiando, melhor. E com isso se filiando. Tá bom? Tá bom para você? Então vamos agora para aqueles sujeitos, aqueles indivíduos. Olha só. Vamos lá para o conceito de novo, Leandro. Segurado facultativo é maior de 16 anos de idade, ok, que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição desde que não esteja exercendo atividade remunerada, porque é condição, né? E que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência. E não esteja vinculado a regime de previdência próprio. Porque se ele estiver vinculado a regime de previdência próprio, gente, ele exerce atividade remunerada. Entendeu? São eles. A dona de casa exerce atividade remunerada? Não, ela exerce atividade, mas não é remunerada. Ela entra. Síndico de condomínio quando não remunerado. Que se o síndico de condomínio trabalha. Se ele é remunerado, ele vai ser contribuinte individual. Se ele não é remunerado, ele é segurado, se ele quiser, segurado facultativo. O estudante. A atividade do estudante é estudar. Não exerce atividade remunerada. O brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior.
Meu marido vai prestar um serviço no exterior, certo? Aí eu vou acompanhando. Meu marido passa 15 anos trabalhando no exterior e eu fico sem fazer nada, só acompanhando. Bonito. Aí os anos vão passando. Aí um dia eu chego na minha idade avançada e quero me aposentar. Cadê? Contribuiu? Não. Então, não vai se aposentar. Então eu posso, quando eu acompanho meu marido no exterior, já que eu não estou exercendo nenhuma atividade remunerada, eu posso contribuir com o regime geral brasileiro, regime geral de previdência social, como segurada facultativa. Tá bom? Vamos seguir. Membro de conselho tutelar, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência, porque esse membro de conselho tutelar pode ser um concursado, servidor concursado, entendeu? O bolsista e o estagiário que prestem serviço à empresa. Karina, mas eles não recebem remuneração, esse bolsista? A remuneração do bolsista e do estagiário, ela não é considerada remuneração. Ela é considerada estímulo ao estudo. O bolsista recebe a bolsa remunerada para ele comprar livro e não retribuição pelo trabalho dele, tá entendendo? A remuneração é retribuição pelo trabalho. No estágio, o bolsista e o estagiário, a gente não considera aquela remuneração, quando ele é remunerado, de remuneração. Porque não é retribuição pelo trabalho, é estímulo ao estudo. Para ele não precisar trabalhar, para ele ficar lá naquela atividade associada ao curso dele, com aquele dinheiro ele comprar livros, se qualificar, tá bom? O bolsista que se dedica em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência, porque pode ser que ele seja trabalhador, certo? É bolsista, mas trabalha. Então não esteja vinculado, ele recebe, mesmo que ele receba bolsa de estudos é bolsa de estudos, estímulo ao estudo. O presidiário que não exerce atividade remunerada, nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência. Porque tem presidiário que pode ter entrado naqueles programas de progressão de pena. Ele trabalha 3 dias e cada 3 dias trabalhados é um dia menos na pena. E ele é remunerado. Se ele for remunerado, ele exerce atividade remunerada. E ele vai pertencer ao regime de previdência, tá? O brasileiro residente domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime previdenciário do país com o qual mantém acordo internacional. É o caso, por exemplo, do brasileiro no exterior que quer se aposentar um dia, contribui com o regime geral daqui, desde que ele não esteja vinculado a nenhum regime lá, tá? Para fechar esse assunto. É vedada a filiação ao regime geral de previdência na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. Salvo na hipótese de afastamento sem vencimento. Aí, afastou sem vencimento, não exerce atividade remunerada. E desde que não permita, nesta condição, a contribuição para o regime próprio. Imagine um servidor público, ocupante de cargo público efetivo, recebe a sua remuneração, mas quer se aposentar pelo regime geral de previdência. Presta atenção, tá? Vou criar aqui até essa situação. Deixa eu voltar aqui e criar um quadro em branco para a gente poder pensar nisso. Pensar nessa vedação aqui, olha, tá? Deixa eu puxar o quadro em branco aqui. Peraí que o meu quadro em branco travou. Vou usar esse aqui. Olha só, presta atenção na história. Ele é servidor, tá? Vou apagar essa aqui só para poder ter a tela mais fácil. Ele é servidor público, tá? E aí ele resolve, eu quero complementar a minha renda na aposentadoria. Olha o espertão. Ele é servidor, é você, técnico de seguro social, e quer complementar a renda para a aposentadoria. Aí você, como técnico do seguro social, você pertence ao regime próprio de previdência social. Aí você vai, certo? Olha só, agora sim. Você é servidor, você é pertencente ao regime próprio de previdência social, ok? Já exerce atividade remunerada. Presta atenção. Você pode se filiar como segurado facultativo? Essa é a pergunta. E a resposta vai ser não, tá? Porque o INSS não é uma previdência complementar. O INSS não serve para você complementar a sua renda, entendeu? Se você não exerce atividade remunerada, você pode ser segurado facultativo. Se você exerce uma atividade remunerada pelo RPPS, você não pode ser segurado facultativo. Se você exerce uma atividade remunerada pelo próprio RGPS, INSS, você não pode ser segurado facultativo. Mas, Karina, eu sou servidor RPPS e quero pertencer ao regime geral. Eu sou técnico do seguro social, INSS,
e quero pertencer ao regime geral de previdência. Eu não posso me filiar como facultativo? Não, você não pode. Eu não posso me filiar ao regime geral? Pode. Aí é diferente. Desde que você seja um segurado obrigatório do regime geral. Como assim, Karina? Vamos lá. Você é técnico de seguro social e nas horas vagas você faz artesanato e você vende o seu artesanato. Você não exerce atividade remunerada com artesanato? Exerce. Então, nessa atividade remunerada com artesanato, você é segurado obrigatório do regime geral, contribuinte individual. Aí sim, você vai se inscrever e vai pagar as contribuições como contribuinte individual e vai poder, então, pertencer aos dois regimes. Como segurado facultativo, não. Tá bom? E vamos lá que eu quero fechar esse bloquinho com você falando o seguinte. Quem são os trabalhadores excluídos do regime geral de previdência? Tá? Do RGPS. Quem são? Você já sabe. Todos aqueles que, dispondo de regime próprio de previdência, não são abrangidos pelo regime geral de previdência. Os servidores públicos federais, estaduais e municipais, os chamados servidores estatutários e os militares, exceto se for um servidor que não tenha o seu regime próprio de previdência social, que a gente já trabalhou em outro bloco, tá bom? Fechei esse assunto com você, considere esse assunto um dos mais importantes para a sua prova. E esses blocos que eu trabalhei, eu enchi de questões de provas anteriores e questões de futuras provas para você gabaritar direito previdenciário. Clica no próximo vídeo que a gente tem mais assunto aí, já é outro tema, tá bom?